Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição. E hoje, domingo 28 de maio, a lição 10, ela tem como título O caminho que parece direito. A lição de hoje ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, e também em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. E aqui nós vemos aqui um contexto, dos acontecimentos do fim dos tempos, onde Jesus ele faz um alerta muito importante para todos nós, para que nós possamos não ser enganados, por Satanás, e que Deus realmente dará e dá para todos nós o devido entendimento para que nós não venhamos a cair nessas mentiras, E Provérbios 14, 12, ele nos diz algo assim importante, que muitas vezes as pessoas são instruídas a seguir a sua própria consciência, a fim de determinar por si mesmo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, vive assim em conformidade com isto. Mas as Sagradas Escrituras dizem que todos nós somos pecadores, somos corruptos, e que nós precisamos de um Salvador, que diz lá em Jeremias 17:9, Romanos 3:9 e 18. E a lição de hoje ela é tremendamente importante para todos nós, porque o que a gente vê agora no fim dos tempos, que o objetivo de Satanás é afastar as pessoas de Deus. E ele se utiliza assim de mentiras, de enganos, porque sabe que pouco tempo lhe resta, porque Jesus está voltando e ele exterminará com o Satanás. E esse projeto satânico que nós vemos nos dias de hoje consiste em destruir a vida aqui nesse tempo presente, atuando assim na parte emocional e física. O inimigo ataca essas partes, E ele quer afirmar às pessoas que a eternidade prometida por Deus não existe. E ele ataca também a parte espiritual para cada pessoa. Ele tem assim uma estratégia específica. E os apóstolos, Pedro, Tiago, João e André, que fala ali em Marcos 13:3, ao virem os sinais de que Jesus mencionava que precederia o fim dos tempos, ao falar da destruição do templo de Jerusalém, que foi um exemplo, já ali no início eles ficaram assim bastante aflitos, por Jesus falar assim, mas eles não guardaram para si a aflição. E em um determinado momento oportuno, ele pedindo para que o Mestre Jesus lhes revelasse qual seria os sinais, para o fim do tempo. E Jesus mencionou diversos sinais que deveriam ser observados sob o prisma de algo grandioso, de algo maior estaria para acontecer. E Jesus, sabedor que Satanás iria cada vez mais atacar no tempo do fim, Jesus disse: vede que ninguém vos engane. Está lá em Marcos 13:5. E assim, portanto, o primeiro sinal apontado por Cristo aqui, que será como grande evidência para o tempo do fim, e que está próximo, são as mentiras e os enganos de Satanás. E Jesus diz ainda, completa para os discípulos: surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios
para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está lá em Marcos 13, 22. E aqui nós vemos, né, que o inimigo tem poder para enganar pessoas. Mas se nós olharmos, né, para as Sagradas Escrituras, nós veremos que nós podemos perfeitamente identificar isso. E vejam, né, quando Jesus já estava assim entre nós, ele disse isto, né? Junto com seus discípulos, no seu trabalho missionário. E ele já havia aparecido assim, muitos falsos cristãos naquela época, né? Porque os judeus, eles não aceitavam Jesus como Messias, como Salvador. E entre esses falsos cristos, né, que apareceram na época, até os discípulos já estavam pregando, foi um chamado de Bar Kova, que se autodenominou como o Messias. E ele tinha assim, muitos seguidores, né, que foi no ano de 130 depois de Cristo. Mais ou menos 90 anos depois de Cristo, ele apareceu. E dentro desse aparecimento de falsos cristãos, houve uma lista enorme de outros messias que apareciam, né? Porque era grande entre os sacerdotes do templo e vontade, né, dos sacerdotes do templo, que eles sempre queriam que seus filhos fossem messias, porque eles não aceitavam Jesus como Messias. E ali foi um erro, um engano, né? Pois o Messias já tinha vindo. E ele não foi reconhecido pelos judeus, tudo proporcionado por Satanás, o engano de Satanás para com eles, que colocava nos corações dos judeus, dos escribas, dos fariseus, dos anciãos e dos principais sacerdotes, a inveja, né, e o orgulho, para justamente afrontarem a Deus. E se os discípulos de Jesus, né, e um deles, Marcos, diz que até os próprios eleitos para o reino dos céus poderiam ser enganados, mas quem são então esses eleitos? Bom, Jesus menciona que ele, em Mateus 24, 31, olha o que Jesus diz, que ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quando ele fala quatro ventos, assim, são as quatro partes, pontos cardeais dentro do globo terrestre. De todas as partes, Jesus vai ajuntar os escolhidos. E aqui se retrata do que será vivido, né, na ressurreição, na segunda vinda de Jesus, onde que fala lá em Mateus 24, 30, que o retorno de Cristo a esse mundo não será algo assim silencioso, não, como muitos pensam. Será num alarido com som de trombetas, e não será secreto como muitos pensam aí, será com bastante barulho, e que todos verão ao mesmo tempo, né, nos quatro cantos do globo. Porque aqui diz com um grande clangor de trombeta, que diz lá em Mateus 24, 3. E Jesus, em Mateus 24, ele alerta várias vezes que vede que ninguém vos engane. Está lá em Mateus 24, 4, porque aparecerão falsos cristos aqui na terra, no meio de vós. Mas o verdadeiro Jesus voltará num grande barulho, meus amigos, onde será abalada todas as estruturas da terra, e ele não pisará aqui na terra. E sim, ele ficará nas nuvens dos céus, e que todo olho verá, e os anjos é que virão buscar os escolhidos
para o encontro com Jesus nas nuvens dos céus com o seu mestre. E os eleitos, né, que serão salvos, são aqueles que têm a fé em Jesus e guardam seus mandamentos. E isto na íntegra, né? O que nós temos que saber é que Satanás, ele está no meio nosso, né, diariamente, onde fala em Apocalipse 12:9, porque ele foi expulso do céu, juntamente com terça parte das estrelas dos céus, ou um terço dos anjos, né, que aceitaram essa rebelião de Lúcifer, que está lá em Apocalipse 12:9. E esse grande dragão, ou a antiga serpente que é mencionada na Bíblia, que se chama Satanás, de Apocalipse 12:9, ele transferiu toda a sua ira, né, o seu furor contra a humanidade, e especialmente os eleitos da igreja verdadeira. E o intuito dele é enganar a todos, o mundo todo, se possível. E seus enganos assim, é para atingir todas as pessoas. E Satanás tem o poder de se transformar até em anjo de luz, que diz lá em 2 Coríntios 11, 14 e 15, que ele fará até milagres. Mas ele fará milagres aqui na terra, aqui entre nós. Porque Jesus, quando vir, ele estará nas nuvens dos céus. Ele não estará aqui. Por isso, qualquer aparição de falso Cristo aqui na terra é mentira. Se você dizer que ele faz milagre, faz isso, faz aquilo, não cai nesses enganos. Porque ele virá também com filosofias e vãs sutilezas, assim, às vezes até de bondade, né? Nesse anjo de luz. E ele apronta ciladas, meus amigos, artimanhas, astúcias, com falsa piedade. E ele é sedutor, assim, com falsas revelações. Tem muito que dizem, eu vou fazer uma revelação lá na igreja, vai lá comigo, meu irmão. Meu amigo, minha amiga, se Jesus tem que fazer alguma revelação, ele vai fazer diretamente para você. Ele não vai lá na igreja para fazer, para todo mundo ouvir, falar em línguas, enganos. Não caia nessa, meu amigo. E ele vai assim para pessoas despreparadas, pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras, que não manuseiam a sua palavra. E tudo isso através de doutrinas mentirosas. Mas como Mateus 24 fala, e Apocalipse, que Jesus, na sua segunda vinda, ele virá com bastante barulho, e ficará nas nuvens do céu, que todo olho verá, do oriente ao ocidente, que diz Apocalipse. E quem virá nos buscar aqui na terra são os anjos que nos levará. Por isso o referencial de todo o eleito, a referência, a bússola, né, para cada pessoa que está eleita para o reino dos céus, é as Sagradas Escrituras, é a Bíblia. E isso você deve ter uma vida de oração, uma vida de vigilância, estudando sempre a palavra de Deus, para não cair nesses enganos do inimigo. Jamais seremos enganados se nós lermos as Escrituras. E o livro de Provérbios 14, ele é tremendamente bacana, esse livro, né? Ele é cheio de conselhos para todos nós, que se seguidos com humildade, né, redundam assim numa vida de paz e de um bem-estar para todos nós. E aqui em Provérbios 14:12 nos diz: há caminho que ao homem parece direito, mas no fim deles são caminhos da morte. Você ouviu bem isto? Vou repetir. Há caminho que ao homem parece direito, mas no fim deles são caminhos da morte. Bom, aqui cai por terra esse dito aí popular e muito conhecido, que algumas doutrinas e algumas pessoas falam, que todos os caminhos nos levam aos céus, todos os caminhos nos levam a Deus. E é mentira. Esse dizer é um engano de Satanás. Porque para chegar aos céus é somente pela fé em Jesus. E ele próprio nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14,6. Você quer mais clareza que isto? Para chegar aos céus, somente por Jesus, não há outro meio. Ou seja, iremos ao céu pela fé em Jesus, obedecendo seus mandamentos. O que nós vemos é que muitas pessoas são instruídas em caminhos que parecem direito, mas não é. Seguem o caminho da própria consciência, a fim de determinar por si mesma o que é certo e errado, o que é bom e o que é mal, elas mesmas decidem. E acompanham o mundo e vivem na conformidade com isto. Não seguem as Sagradas Escrituras. A Bíblia é muito clara em dizer que todos nós somos pecadores e corruptos, que diz lá em Jeremias 17,9 e Romanos 3, versículos de 9 a 18. E nós necessitamos de um Salvador, porque Jesus disse que não há nenhum justo sequer aqui, e não tem como confiar em apenas nos nossos sentimentos, que vai nos levar à perdição, vai nos levar à morte. Temos que seguir o que a palavra de Deus nos diz, a Bíblia. E nós devemos sempre aprender a ouvir a voz do Espírito Santo falando na nossa mente e nos orientando quando nós oramos e abrimos as Sagradas Escrituras. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador. E ali é o Espírito Santo falando. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, ter entendimento, não vai cair em enganos de milagres aqui na terra, feito pelo inimigo. Não vai cair nesses enganos. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais morte, mais dor, mais perseguições, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.